Fala pessoal, dia 8/11, quarta-feira, e vamos às notícias porque a situação do Lula parecia muito boa até ano passado em relação à mídia. Todo mundo falava bem, artistas internacionais falavam bem e parece que as coisas vêm caindo, amigos dele vêm caindo e o governo Lula bloqueia 3,8 bilhões do orçamento e cortes atingem hospitais e livros didáticos. O total de 3,8 bilhões bloqueados no orçamento deste ano atingiu diversas áreas. Na lista estão verbas para assistência hospitalar, auxílio gás, recursos para a habitação de interesse social e a distribuição de livros e materiais didáticos. Saúde é o que me chama a atenção. Aí você vai pensar assim, mas ele chamou o pessoal para fazer exame de próstata, mas chamou de um jeito estranho, né? Você tem medo de levar um toque? Pergunta para sua mulher quantos toques ela leva na vida cada vez que vai ao médico. Que coisa estranha. Imagina o Bolsonaro falando um negócio desse. Mas o pior para mim é o seguinte, esse cara te chamar para fazer um exame de próstata, sendo que foi ele que falou que vai entrar o grosso, né? Então fica complicado. Acho que as pessoas vão pensar 2 ou 3 vezes para ir fazer um exame de próstata chamado pelo Lula, viu? Enem 2023, Lula segura a jaca e diz para estudantes chegarem no horário para fazer o exame. Eu espero que não tenha nada a ver com a notícia anterior, o negócio da jaca aqui. Mas ele falou que não é uma uva para ensinar as pessoas, né? Enfim, Lula reconhece que junto de Dilma deixou milhares de casas paradas no Minha Casa Minha Vida, total de 188 mil casas. Nem ele consegue mais. Ele pode tentar aí se defender, mas quando ele olha para trás, ele tem aí um desgoverno gigantesco. Falam de desgoverno do Bolsonaro de 4 anos, ele tem de 13, né? Então é muito maior. Ah, mas tem a Dilma. A Dilma é puxadinho dele, a Dilma só obedeceu o que ele mandava. Primeiro-ministro de Portugal renuncia ao cargo. Antônio Costa anunciou sua demissão depois de ser alvo de uma investigação sobre exploração irregular de energia verde. Aí você vai pensar o que isso tem a ver, né, com o Brasil? Tudo. Os amigos suspeitos de Lula em Portugal. A estreitar laços com Portugal, Lula se aproximou de algum de seus primeiros ministros. 2 deles, ambos do Partido Socialista, só podia, foram acusados de corrupção. José Sócrates e Antônio Costa, na foto com Lula em abril, tá? E aí o cara viu que tava pegando mal as coisas que ia, ele pediu demissão e só podia ser amigo de quem? Do Lula. E tem um outro também, o José Sócrates também, que foi detido em 2014, tem foto com o Lula também. Aí você pensa, meus colegas lá de Portugal chegaram pra mim, você não sabe o que tá acontecendo, meu, os amigos do Lula foram derrubados, o negócio tá estranho, parece que o Lula não tá mais querido assim. Falei pra vocês que o negócio ia começar a desmoronando mais cedo do que eu previa, tá? Nem acabou o ano ainda. Imagina 2024. Haddad critica gastos sociais criados sem fontes de receita. Olha só, ele reclamando do Bolsa Família, do piso de enfermagem, saúde, né? E a elevação do Fundeb, o Fundo para a Educação Básica. Então todo aquele negócio do pobre, da saúde, pensando no povo, tá desmoronando muito. Após afirmar que dificilmente meta de 2024 será cumprida, Lula diz a empresários que garantirá a estabilidade fiscal. Será que garantirá mesmo desse monte de notícia ruim? Do Haddad perdendo totalmente as estribeiras com jornalistas? E olha isso aqui, limite de 8% de juros no rotativo cancelará 60 milhões de cartões, tá? O que está acontecendo? Existe aí, o Haddad quer pôr uma lei para limitar os juros, né, dos juros rotativos, aquele que você não consegue pagar por algum motivo, você paga metade, aquele juros é muito grande, né? Para emergências, eles querem diminuir para 8%, né? E tá lá, ó, isso terá um impacto de 350 bilhões na economia, porque toda vez que o Estado se mete na economia, dá problema, é uma coisa básica. Você pensa assim, ótimo, educação financeira na marra, pensam os esquerdistas. O Estado tem que ensinar você não sabe o que você pode ou não gastar. Como diz aqui o Dr. Lucas, é inacreditável ler os comentários. As pessoas acham mais interessante não ter acesso ao cartão de crédito do que ter com juros altos, caso não pague o que consumiu. Então você pensa assim, né? O Estado está ajudando as pessoas a gastar melhor. Só que às vezes você tem vamos dizer, uma emergência. Aconteceu que o seu bichinho de estimação caiu da escada, quebrou a pata, você tem que ir no veterinário, é super caro, R$1.000 e poucos, e aí você não tem como pagar o cartão. Aí você paga só metade, você dá aquela desafogada. Vai ter juros? Vai, mas pelo menos você consegue se organizar pro mês que vem. Não vai ter mais, porque os caras estão pensando em você. Tá? Vou resgatar isso aqui de 2020. Lilo, tem alguma crítica de fato? Não entendi sua comparação. Vai entrar tão confiável quanto a Zambelli. Seria interessante entender seu ataque às pessoas que nunca negligenciaram apoio ao presidente. Que coisa, né? Ataque gratuito a mim? Ok. E me sinto lisonjeada com a comparação. Mas ele, por quê? Porque hoje eu respondo pra você, cara. Mais uma vez a gente voltando a isso, porque eu não vou cansar de pegar na cara, tá? Porque eu já fui muito crucificado por isso e vou ler aqui, Ex-secretário de Weintraub no governo Bolsonaro é escolhido como número 2 no Ministério do Esporte. Olha
quem diria, né? Porque será que é isso aqui? Novo ministro da Educação já fez doação à campanha de candidato do PT? Isso em 2019? Olha só o que a mídia falava. A direita não quis perceber quando eu falei, né? E aí o Arthur Weintraub me falava assim, são da turma que segue o Thomas, gostam de perfis comprados, como se eu tivesse comprado ou vendido perfil na minha vida. Nunca. São os hiper ultras fiéis ao presidente. Para eles, até os filhos do presidente devem ser criticados por falta de fidelidade. São mais fiéis que os filhos do presidente. Qual é o interesse dessa patota? E a Carla Zambelli falou, esse tipo de lealdade é tão real quanto a da Joyce. Há um ano falando que eu sou tão fiel quanto a Joyce. Eu digo para vocês que, enquanto pôde, a gente estava aqui 100%, enquanto um monte de gente fazendo crítica construtiva, né? E essa Rosane me defendeu. O Lula é um cara honesto que defende o governo de forma equilibrada e fez várias vamos dizer assim, observações sobre mim. Não sei porque ela não me segue mais, mas ela falou, vai lá dizer isso para ele quando eu nem sabia quem ele era. Eu era o segundo ou terceiro maior perfil de direita do Brasil. Olha só onde estamos. Atacou a mim e o Weintraub. Na verdade, não é um ataque diretamente, né? Eu falei que são tão confiáveis. Por que são tão confiáveis? Um também já falou que não gosta mais do Bolsonaro e ela levou várias pessoas que fizeram mal, né? Tipo hacker, né? Marcos, tenho certeza que ele vai fazer um vídeo pedindo desculpas. O Lula é um cara do bem. Não pedi desculpas, sou o cara do mal. Muitos se fingem de conservadores para criar atritos e dividir a base do governo, pois é. Quem é Lilo? Faça um favor. É muita palma para um maluco dançar. Fechado com Bolsonaro, Zambelli e Weintraub. Envelheceu mal isso aqui. Não sei quanto ao Lilo, mas sei que você disse para o povo confiar no Nando Moura. Deu no que deu. Depois pediu para confiar na Joyce. Deu no que deu. Pediu para o povo dar uma chance ao Frota. Lembra? Deu no que deu. Eu vou ficar falando aqui, depois dessa P no C do Lilo. Que isso, cara? Tá parecendo Lula agora? Só falta entrar um grosso? Pelo amor de Deus, aqui não. Esse Lilo Valga tá se reconciliando com o roqueiro maluco, só pode. Nem sigo mais esse pastel. Quem é o roqueiro maluco? Roqueiro maluco? O cara não tem o que fazer e de graça sem meu discórdia, de graça. Ele deixou claro esta intenção. Isso é comportamento de moleque. Ele agiu como um babaca, que ele tem dor de cotovelo, o seu maior afeto. O Anão de Tu. Quem é Anão de Tu? Não sei. Mas eu enchi o saco de vocês aqui porque eu li milhares de ataques. E hoje esse canal só tem 15 mil visitas, diferente dos 50 mil que tinha, muito mais. Por causa disso. Eu nunca fui pro lado de querer me candidatar, o projeto de poder, e sempre tentei alertar as pessoas. E as pessoas foram ingratas. E por isso que eu falo muito que o brasileiro, às vezes, merece o que tem. Porque os caras que são honestos só apanham. E tem gente bem menor que eu aí que tentou fazer o certo também e sumiu. Porque não aguenta fazer o certo no Brasil. É muito difícil. É muito difícil. Pessimismo para 2024 domina o PT. E Boulos vira salvador da pátria. O que acontece é que o PT, como eu falei no vídeo anterior, ele tem pouquíssimas chances. Ele perderam muito postos, né? Como prefeito. Pouquíssimos prefeitos eleitos. E eles estão apostando no Boulos. Porque o Boulos é nada mais, nada menos do que o novo Lula. Tá? Ele simula o Lula, ele fala parecido com o Lula, ele tem barba, né? Ele vai ser o quê? Um novo projeto. Que daqui 20 anos nós vamos aqui falar dele ainda. Falar, não, cuidado com o Boulos, entendeu? A mesma coisa com o Lula, sempre volta, os esquerdistas sempre voltam. E o povo, ao invés de falar assim, não quero mais, não quero nem ouvir falar. Nada acontece. O país não para, nada acontece. E o Boulos vai ser a aposta aí, entendeu? Lula defende reservas internacionais contra maluco governando o país. Olha só quem fala. A declaração foi dada no início da tarde desta terça-feira, durante o Fórum Brasil de Investimentos em Brasília. Mesmo quando você tiver um maluco governando esse país, essa reserva garantirá a estabilidade para que a economia não desmorone, né? Porque parece que está acontecendo. Eu acho que essa reserva vai funcionar até para ele. Ele talvez seja um maluco aí, ele não está sabendo. Moraes livra Lula do inquérito sobre presente não registrado, né? Porque ele recebeu um relógio avaliado em 80 mil em 2005, mas aí o STF deu aquela aliviada para ele, mesmo com o Marco Aurélio falando que o Lula tá fazendo pouco caso, que demora muito para apresentar um nome. Eu também não sei porque ele demora, porque todo mundo sabia que era o Zanin que ia chegar lá no STF e ele demorou para confirmar, mas todo mundo sabia. A gente falou aqui. Bolsonaristas vão ao STF tentar barrar a privatização da Sabesp por Tarcísio e atacam Enel. E eu olhei isso aqui e falei, como assim bolsonarista? Direita contra a privatização, contra o Tarcísio? Isso aqui faz sentido? Eu pensei assim, não fiquei sabendo, né? Falei, deve ser mentira, mas olha só. Fernando Holliday, privatização em si mesma não é necessariamente boa, principalmente em setores estratégicos. É preciso estudar modelos, permitir concorrência e mecanismos eficientes de fiscalização. Se for para fazer o que fizeram com a energia elétrica em São Paulo, melhor manter o serviço público. Pelo menos saberíamos para quem reclamar e de quem cobrar providências. Como se o Estado funcionasse, né?
Penso idêntico o Weigarten fala, ele faz um textão também. E, em teoria, a privatização é maravilhosa, bairros em São Paulo estão no escuro há mais de 30 horas. Se com energia elétrica o transtorno é enorme, imagine essa companhia de água cair nas mãos de grupos tão incompetentes quanto os de energia. Enquanto no país tudo se resumir a medidas de curto prazo, para gerar caixa para frutos emergenciais ao custo de entregar o país para Black Rocks da vida, o Brasil vai seguir sendo uma colônia. Sempre foi, eu acho que vai ser por durante muito tempo. Óbvio que nossa casta magnânima continuará com todas as suas regalias, contudo, temos que parar de olhar apenas para os umbigos de barrigas cheias de lagosta e Blue Label e começar a pensar num projeto de país grandioso. Meio utópico, né? Mas como diz o que o Fábio, eu concordo. Se fosse público, o serviço demoraria 3 vezes mais e sequer teria começado os reparos ainda. E era assim que sempre foi o Brasil. Lembra da telefonia? Que era 15 mil reais uma linha telefônica. Agora como é que você consegue? Muito fácil, outros tempos. Mas o que aconteceu em São Paulo, galera? Você tem fotos aí. Caiu um monte de árvore, foi um dos maiores temporais que eu já vi. E é por isso que tá. Agora, chegar à direita e falar assim, olha, privatização não é boa, é complicado. Você pode sim questionar para quem será vendido. Até aí, ok. Você sabe, cita o nome. Essa empresa aqui é ligada a tal, né, que pode destruir o país. Show de bola. Só que o problema, quando você ataca diretamente a privatização, você começa a ficar uníssono com o Lula, que faz discurso contra privatizações, diz que o Estado deve induzir a economia, exalta bancos públicos, e você começa a ficar parecido com o Lula. E aí não tem como defender se alguém chegar e chamar de bolsopetismo, tá? Só para dar uma dica, TSE condena Jair Bolsonaro em ação ajuizada pelo PT, e aí mais uma vez condenado, não muda nada, vai ficar até 2030 inelegível, mas os caras ficam fazendo isso porque eles têm receio que se derrubar uma coisa tem outra, então eles vão colocar vários processos de inelegibilidade por 8 anos, caso ele derrube um, tem outro, porque os caras não querem pensar mais em Bolsonaro. Tem alternativas, ele tem outras pessoas para indicar, menos o Braga Neto, porque os caras, né, já derrubaram o Braga Neto também, deixou inelegível, e tudo muito complicado, tá? Enquanto isso, temos o Lila, vou chamar ele de Lila porque é o apelido dele, né? Lira se queixa, né? O Lila se queixa a Lula de vetos a projetos aprovados, né? E aí eles estão brigando, de certa forma, falando, Lula, você tá demorando demais, tem que fazer as coisas, porque eles estão conversando. Mas, os meninos, não briguem, vocês não podem brigar, até mesmo porque o Lila recebe delegação parlamentar chinesa, eles vieram aqui, a delegação, para conhecer a prática e a legislação brasileira sobre conflitos de interesse público. O que a China tem a ver com o Brasil, o interior aqui, né? Na parte interna do Brasil, em questão de política, não sei, né? Não sei, mas estão aqui, né? Estão conversando, estão tentando aprender, a gente já entende, quem é né? Já tá ligado, né? O que tá acontecendo. É o Brasil, né? Vamos dizer assim, o pessoal tá até defendendo, vai ser colônia, do jeito que tá a política, isso aqui pouca gente vai saber, tá? Projeto do Senado que atinge STF terá rito normal na Câmara sem veto de minha parte, diz o Lila. E aí o que acontece? Chega o Lira falando que vai sim deixar passar o negócio do STF, desse negócio de esse poder absoluto. E aí começa a ver, peraí, será que ele tá do lado do Lula ou não? Porque ainda tem o Moraes fazendo algumas coisas a favor do Lula. Talvez, como eu falei pra vocês, demora um pouco. Mas talvez seja o início aí de realmente uma ruptura na esquerda de tanto poder que eles têm. E a Glaze critica Lila e defende que partidos possam questionar leis no STF. Foi o que eu falei da ADI, porque o Lira falou assim, tem um monte de deputado aí, partido pequenininho, que consegue muitas coisas com o STF. Vamos dar uma cortada nisso aí. Se não tiver 20% de representação na casa, não tem como reclamar. E aí o pessoal tá achando ruim. Máscaras voltam no Amazonas por causa da fumaça de queimadas. Pior que na pandemia. Se fosse na época do Bolsonaro, teria o quê? Saía lá o DiCaprio, não sei da onde, a Greta, o Hulk, quem fosse para falar que é o maior absurdo. Não tem ninguém mais, sumiu todo mundo. Cadê o pessoal que estava criticando? Enquanto isso, a Rússia deixa tratado das forças armadas convencionais e acende alerta sobre a segurança euroatlântica. A Rússia tá quebrando tudo. Que se exploda. Não pode arma nuclear, vamos testar. Não pode, vamos. E os caras estão indo para cima, porque já estamos num nível avançado de guerra, tá? E Japão simula evacuação em meio a temores de ataque de mísseis da Coreia do Norte. Ou seja, se a Rússia, que não era para fazer teste, está fazendo, a Coreia do Norte, que só ameaçava, talvez, como mostra o Japão aqui, comece ataques de verdade. E se começar, já sabe, né? Não importa se é pequeno o país. Importantes são atitudes que representam um grupo. E o pessoal não é besta, geopoliticamente. Se a Coreia do Norte fazer ataque, é guerra mundial, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, pelo pessoal que apoia. O canal tem dificuldades tremendas, mas tem muita gente fiel aqui e eu agradeço demais. São aí quase, ano que vem, 14 anos de trabalho.
né? Então a gente está aqui sempre tentando mostrar integridade, mostrar que não tem lado, né? Mostrar que eu não tenho projetos de poder absolutos, nada mais do que informar, porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de estar aqui e ajudar as pessoas. Vamos ver até quando a gente consegue. Muito obrigado, a gente se fala em breve, até mais.